paz do Senhor a todos vocês. Eu me chamo João Sobrinho e desde já eu agradeço a você, aluno da Escola Bíblica Dominical, que está aqui nos assistindo. E se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, não se preocupe, esse vídeo também é para você. Durante 13 semanas, nós estudaremos sobre o tema Os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse será o tema estudado durante todo esse trimestre. E essa semana será a semana dos dons de poder, que são eles o dom de fé, o dom de curar e o dom de maravilhas. Hoje, especificamente, estaremos falando sobre o dom de fé. Mas, professor, o que é fé? Ora, podemos definir fé como a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Porém, biblicamente falando, nós encontramos a melhor definição de fé, e isso falamos tanto biblicamente quanto fora da Bíblia, nós encontramos no livro aos Hebreus, capítulo 11 e versículo 1, que nos diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que se não veem. Porém, nós poderíamos citar aqui diversos tipos de fé. Fé que acontece no nosso dia a dia, fé que acontece durante toda a nossa vida, uma fé que é natural, porém, nós vamos ficar apenas com dois tipos de fé, das quais nós vamos fazer um contraponto. Uma delas é a fé salvífica e a outra, o tema da nossa lição, que é o dom de fé, ou seja, a fé como dom do Espírito. Poderíamos citar aqui, por exemplo, a fé natural. Poderíamos citar a fé como fruto do Espírito ou a fé doutrinária, que nos impele a crermos na doutrina que estudamos, a doutrina bíblica. Porém, nós vamos falar apenas desses dois tipos de fé, que é a fé salvífica e o dom de fé, ou seja, a fé como dom espiritual. A fé salvífica, por exemplo, é a fé que é proveniente da proclamação do Evangelho, ou seja, é aquilo que nos concede a possibilidade de chegarmos a Cristo através do convencimento do Espírito Santo e aceitarmos a Jesus e permitirmos que Ele nos dê da sua salvação. Essa é a fé salvífica. Ou seja, ela é a fé que nos garante o acesso à salvação em Cristo Jesus. Já a fé como dom, ou seja, o dom de fé, é uma capacitação especial dada pelo Espírito para um momento específico, para uma situação específica, que de outra forma não teríamos condições de crer que aquilo aconteceria da forma que o Senhor fez acontecer. É uma fé que, em outras palavras, é extraordinária. É uma fé que faz coisas extraordinárias acontecer. Porém, é muito difícil dar essa definição de fé como dom, porque é algo tão particular, tão peculiar, que dar exemplo com palavras seria muito difícil. Porém, nós temos alguns exemplos desse tipo de fé ao longo da história da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Moisés, quando chega com o povo, Moisés no Êxodo, quando chega até o Mar Vermelho, ele vê uma situação que é difícil. De um lado, montanhas, do outro, deserto. À frente nós tínhamos o Mar Vermelho e atrás nós tínhamos os carros de Faraó perseguindo o povo de Israel. Moisés se manteve calmo e apenas anteviu aquilo que o Senhor faria pelo povo ou pelo seu povo. E ele disse: parai e vede que grande livramento vos dá o Senhor. O resultado, todos nós sabemos. O mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, os carros de Faraó foram tomados pelas águas e seus exércitos destruídos. Temos também o exemplo de Daniel na cova dos leões, quando saiu o decreto do rei, em que ele não poderia adorar outro Deus que não fosse o próprio rei. Daniel, confiando no Deus vivo, continuou fazendo as suas orações 3 vezes ao dia. Foi delatado por delatores invejosos e foi lançado na cova dos leões. A Bíblia nos fala que ele foi e voltou com vida, mesmo os leões estando famintos. E o rei viu o tamanho da fé e o tamanho do Deus de Daniel.
Temos também o exemplo de Elias no Carmelo, quando ele propôs aquele desafio aos profetas de Baal e disse: olha, aquele Deus que responder com fogo do céu, esse será o verdadeiro Deus. E assim aconteceu. Na oração de Elias, ele foi ouvido pelo Senhor e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, mesmo com água em toda a sua extensão. São muitos e inúmeros os exemplos desse tipo de fé. Uma fé específica para um serviço específico, para algo extraordinário específico do nosso Senhor. A fé como dom, ela destoa de qualquer outro tipo de fé. Da fé natural, da fé doutrinária, da fé que os homens têm nos sistemas. Ela destoa porque ela prevê e ela antevê o sobrenatural. Esse é o verdadeiro dom de fé. O dom de fé, ele não é alcançado por muitos, mas sim por poucos e com uma busca incessante. Esse é o dom de fé. Então, o crente que crê no dom de fé, ele crê no extraordinário, no impossível dado pelo próprio Deus. O dom de fé é algo real e nós precisamos buscar isso de maneira veemente. Que o Senhor vos abençoe.